De março de 2011. Esse foi um dia que o Japão jamais esquecerá. Na mesma data, duas tragédias assolaram a nação. Um terremoto fortíssimo foi sentido no país. Por conta disso, tsunamis se formaram e atingiram o litoral japonês. Além de destruir casas, indústrias, comércios e matar milhares de pessoas, o tsunami atingiu uma usina nuclear e provocou o mundialmente conhecido acidente da usina nuclear de Fukushima. Esse episódio foi o segundo mais grave da história, só perdendo para o desastre ocorrido em Chernobyl no ano de 1986. Além de causar prejuízos financeiros, naturais e perdas humanas, o acidente mexeu com toda uma linha de pensamento sobre o que uma nação considerava certo ou errado a respeito da produção de energia e de como isso impactava no cotidiano. Tudo começou com um terremoto de 9 graus na escala Richter, medido às 14 horas e 46 minutos, horário local. O epicentro dos tremores foi em uma região no meio do Oceano Pacífico, a mais ou menos 370 quilômetros a nordeste da cidade de Tóquio. Ninguém sabia até aquele momento, mas uma onda de mais de 10 metros de altura chegaria na costa do Japão em aproximadamente 1 hora. Quando acontece um terremoto, um sistema de emergência é acionado e todos os reatores das usinas nucleares que estiverem ligados passam a funcionar com uma água que é bombeada por geradores de emergência a óleo diesel. E aqui eu vou ter que interromper as sequências de eventos para te explicar um pouco mais sobre a geografia do Japão. Assim vai ficar mais fácil a compreensão do porquê os eventos ocorreram dessa forma e não de outra. O Japão é um arquipélago composto por milhares de ilhas. Dentre elas, existem 4 principais. Mais ao norte está a ilha do Hokkaido. Indo em direção ao sul, você chegará a Honshu, a maior e mais populosa das ilhas, onde está a cidade de Tóquio, e também a usina de Fukushima. Além de Hokkaido e Honshu, existem as ilhas de Shikoku e Kyushu. Outro aspecto crucial para entender sobre o Japão é que o país ele está localizado em uma região de encontros de placas tectônicas. Isso faz com que o país seja suscetível a vulcões, terremotos e, consequentemente, tsunamis. Essa configuração influencia no relevo do país. A maior parte do território japonês é composto por montanhas. São locais onde é muito complicado se plantar e também desenvolver cidades. Isso faz com que as grandes metrópoles e mesmo a agricultura do país fiquem confinadas a um pequeno espaço. A população é de aproximadamente 127 milhões de pessoas. Por conta do seu território ser pequeno e a população grande, o Japão tem um dos maiores índices de pessoas vivendo por metro quadrado do mundo. Portanto, em qualquer lugar que seja razoável se construir casas, o governo acaba permitindo. E, novamente, por não ter tanto espaço e por alguns recursos naturais, como os combustíveis fósseis serem escassos, o país decidiu adotar a energia nuclear como uma fonte alternativa para produzir energia elétrica. Apesar de ser o 11º país mais populoso do mundo, o arquipélago tem a 3ª maior capacidade de produção de energia elétrica do planeta, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e China. Para que uma usina nuclear funcione, é necessário que o local fique próximo a uma fonte de água abundante, já que durante este processo de produção é necessário que a água resfrie o reator. E como a geografia japonesa impede que o Japão construa usinas em qualquer lugar, ou mesmo utilize terras férteis, muitas usinas foram colocadas em áreas de risco.
A instalação de Fukushima é um exemplo claro disso, uma vez que foi construída na beira do mar. Oficialmente chamada de Central Nuclear de Fukushima Daiichi, a usina começou a ser edificada em 1967. A título de curiosidade, Daiichi significa número 1, portanto é comum se referir à usina como Fukushima 1. A central nuclear está localizada na cidade de Okuma, que fica na prefeitura de Fukushima. Prefeitura é uma espécie de divisão territorial no Japão que se assemelha à de províncias. Na usina, havia 6 reatores, sendo que, oficialmente, o primeiro foi inaugurado em 1971 e o último em 1979. Até havia um plano de se construir mais 2, só que devido ao desastre de 2011, os projetos foram cancelados. Sua capacidade de produção total era de 4,7 gigawatts, o que fazia dela uma das 25 maiores usinas nucleares do mundo. Ela era gerida pela Tokyo Electric Power Company, que é mais conhecida pela sigla TEPCO. Antes do acidente, em 2011, a usina já havia passado por alguns incidentes. Em 1978, houve problemas no reator 3, e em 2009, falhas em alguns setores que inclusive fizeram alarmes disparar. Mesmo assim, ela era considerada relativamente segura. Só que, como eu disse anteriormente, um terremoto de 9 graus na escala Richter foi sentido na ilha de Honshu. Esse terremoto foi tão forte que deslocou a ilha em mais de metros e provocou um tsunami que acabou atingindo a usina. Por conta do acaso, 3 dos 6 reatores estavam desligados no momento do terremoto para manutenção. Caso contrário, o desastre poderia ter sido maior. Quando o tsunami atingiu o nordeste da ilha de Honshu, vilas e pequenas cidades foram varridas. A água, cheia de lama e destroços, ultrapassou um muro de proteção de 5,7 metros de altura e atingiu a usina de Fukushima. Com isso, os geradores de emergência, que funcionavam a óleo, diesel, foram afetados. De todos, apenas um conseguia funcionar normalmente. O bombeamento de água para os reatores havia praticamente cessado. Às 20 horas e 15 minutos, o governo japonês declarou estado de emergência na usina de Fukushima. 45 minutos depois, foi dada a ordem de evacuação para as pessoas que viviam em um raio de 3 quilômetros da usina. Horas depois, as autoridades, em comunicado oficial, afirmam que o resfriamento dos reatores parou de funcionar. O risco de uma nova Chernobyl estava no ar. O dia 12 de março traria ainda mais problemas. Enquanto os japoneses, de forma trágica, contavam as vítimas do terremoto e do tsunami e, ao mesmo tempo, procuravam pelos desaparecidos, a preocupação de mais um desastre era evidente. As coisas não iam bem em Fukushima. Por volta das 2 da manhã, os técnicos que trabalhavam na central nuclear começaram a detectar que o nível de radiação no reator número 1 começou a subir e preocupações de vazamento de material radioativo permeavam a TEPCO e o governo. A radiação nos portões da central nuclear já era 8 vezes maior que o normal. Em uma declaração oficial, a TEPCO afirmou que substâncias radioativas poderiam ter vazado. Pouco tempo depois, se descobriu que o vazamento era de césio. Na sequência, 11 centrais nucleares foram desligadas por precaução ao redor do país. Essas notícias logo seriam ofuscadas por uma ainda mais preocupante. Exatamente às 18 horas e 22 minutos, uma explosão derrubou o teto do prédio que contém o reator 1. 4 pessoas ficam feridas. A preocupação está agora nos moradores da região de Fukushima. As autoridades ordenaram uma evacuação imediata de quem vivesse em um raio de 20 quilômetros da usina. Se lembra que eu disse que no Japão não há muitas áreas para se poder morar? Somente nesse raio de 20 quilômetros em volta da usina, viviam mais de 200 mil pessoas que foram obrigadas a saírem de suas casas.
Grande parte desses moradores recebeu tabletes de iodo como forma de prevenção. E por incrível que pareça, algumas pessoas resistiram e não saíram de casa. Na madrugada do dia 12 para 13, testes foram feitos com moradores da prefeitura de Fukushima. Em um grupo de 90 pessoas que foram selecionadas ao acaso, 3 deram positivo para radiação acima do normal. Elas então foram submetidas a um tratamento por precaução. Horas depois, as autoridades anunciaram que um racionamento de energia seria feito. O primeiro-ministro japonês na época, Naoto Kan, declarou que essa era a maior crise que o Japão havia passado desde o término da Segunda Guerra Mundial. Dia 14 de março, segunda-feira. A situação em Fukushima só piorava. Todos os esforços dos especialistas pareciam não dar resultado. O reator 3 foi ficando cada vez mais instável. Por volta das 11 da manhã ele explodiu e ainda afetou o sistema de resfriamento do reator 2. Nesse processo, uma parede do prédio desmoronou. 11 pessoas ficaram feridas por conta da explosão. Por sorte, ninguém morreu. E, segundo a TEPCO, nenhum material radioativo vazou, já que, apesar da parede cair, o casulo de proteção permaneceu intacto. Agora, começava uma corrida contra o tempo para evitar que o mesmo ocorresse com o reator 2. A água do mar com boro começou a ser bombeada para evitar um colapso. Instituições internacionais como a ONU, grandes empresas privadas e ONGs estavam preocupadas com a situação da população japonesa. Naquela altura, alimentos e combustível ficaram escassos em algumas regiões do país. Ambientalistas já alertavam para a contaminação da água do mar por conta dos vazamentos da usina. Um outro ponto interessante para se analisar a respeito da crise de Fukushima é que, além da crise humanitária e ambiental, ela provocou grandes perdas financeiras. No final do dia 14 de março, a Bolsa de Tóquio já tinha despencado mais de 6%. E no dia seguinte, o Banco Central japonês teve que injetar 70 bilhões de euros no mercado para evitar maiores danos. Às 6 da manhã da terça-feira, dia 15, uma nova explosão ocorre em Fukushima. O temido reator 2 acaba explodindo e acaba impactando a piscina de supressão. Para você ter uma ideia de como a situação estava alarmante, milhares de turistas cancelaram sua ida ao Japão, enquanto outros procuravam sair do país o quanto antes. Até mesmo, a Marinha dos Estados Unidos foi afetada e teve que reposicionar suas embarcações. Para surpresa de todos, 3 tripulantes apresentaram níveis um pouco acima do normal de radiação. Como a radiação estava aumentando, aproximadamente 800 funcionários e responsáveis por Fukushima tiveram que sair da central nuclear. Somente 50 pessoas ficaram para evitar uma catástrofe. Na sequência, um incêndio atingiu o reator 4 e demorou 3 horas para ser controlado. A sorte é que o reator 4 foi um dos 3 que tinham sido desligados antes do tsunami atingi-lo, e por isso os danos não foram grandes. Então, o Japão insistiu em uma zona de exclusão aérea no raio de 30 quilômetros da usina. Somente aeronaves autorizadas poderiam adentrar. A Agência Internacional de Energia Atômica declarou que a central nuclear apresentava um nível 167 vezes maior do que a radiação recomendada para o ano todo. Mas, segundo suas estimativas, o nível iria cair nos próximos dias. Todavia, na manhã do outro dia, os japoneses acordam com a notícia de que, novamente, no prédio do reator número 4, houve um princípio de incêndio, mas que foi controlado. No dia 20 de março, as coisas começam a se acalmar em Fukushima. Os sistemas passaram a funcionar de uma forma mais eficiente e a água bombeada conseguia resfriar os reatores com maior eficácia. Ainda assim, havia preocupações com o reator número 3. Nesse mesmo dia, o governo japonês divulgou de forma oficial os números parciais da tragédia provocada pela combinação terremoto-tsunami do dia 11. Ao todo, até aquele momento, se sabia que 8.199 pessoas morreram, 12.000
722 estavam desaparecidas e 2.612 ficaram feridas. Hoje, se tem conhecimento que esses números foram ainda maiores. De acordo com um relatório publicado em 2019, 15.897 vidas foram perdidas, sendo que mais 2 vítimas morreram no mar e, por vezes, não entram em outras contagens. Foram 6.157 feridos e ainda há 2.533 desaparecidos. Em algumas estatísticas do governo, que consideram mortes decorrentes de eventos da tragédia, o número de mortos chega a mais ou menos 18.500. E acreditem, existem estimativas não oficiais que elevam esse número para 20 mil. Entretanto, estas são difíceis de serem confirmadas. Apesar de haver uma transparência muito clara em relação ao desastre natural, existem ruídos nas vítimas do acidente da central nuclear. Verdade seja dita, é difícil medir vítimas de acidentes radioativos, já que muitas delas podem morrer apenas anos depois por conta da contaminação. Também não é possível se ter certeza que um câncer ou outra doença ocorreria naturalmente ou se foi devido ao acidente. Um exemplo disso é Masao Yoshida. Ele era diretor de Fukushima no momento da explosão. Em 2013, ele acabou morrendo de câncer de esôfago. A TEPCO acredita que a causa da sua morte não tenha sido a radiação. Por outro lado, existem pessoas que dizem que a radiação poderia sim ter provocado sua morte. Se é difícil monitorar um caso, imagine das centenas de milhares de pessoas que moravam ou trabalhavam na região. A Prefeitura de Fukushima afirmou em um relatório, publicado em 2017, que 2.129 pessoas morreram na região, devido aos desastres do mês de março de 2011. O que mostra que a área foi uma das mais afetadas. O que se critica é que, nesse relatório, não se aponta quantas mortes podem estar relacionadas com a central nuclear e quais foram por conta do terremoto ou do tsunami, já que, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, uma pessoa morreu por conta da radiação e 37 ficaram feridas. O próprio governo do Japão reconheceu essa morte depois. A mídia japonesa e ONGs tentaram fazer estimativas sobre o número de vítimas, mas também esbarraram na complexidade de se saber se a causa da morte foi natural ou provocada pela radiação. Espera-se que no futuro, com uma maior quantidade de dados e capacidades de análise, seja possível ter uma ideia melhor a respeito. Voltando à situação de Fukushima, em 2011. Mesmo com o fim do mês de março, os desafios continuavam. Bombeiros agora ficavam de plantão para apagar possíveis incêndios e também para ajudar a resfriar os reatores, caso fosse necessário. Os reatores agora, estáveis, não corriam risco de explodir. O problema agora era o que fazer com a água e com o combustível contaminados. Ainda por cima, o governo japonês ordenou o desmantelamento da central nuclear. Entretanto, isso gastaria muito tempo para ser realizado. Para você ter uma ideia, em 2016, estima-se que somente 10% da usina foi desmontada. Não se sabe quando realmente o trabalho será concluído. E as investigações? O que elas disseram sobre o acidente? Em julho de 2012, uma comissão responsável por investigar o acidente em Fukushima fez uma chocante conclusão. De acordo com um relatório de 641 páginas, apresentado no parlamento, o desastre foi provocado pelo homem. O relatório afirma que tanto as autoridades, ao longo de vários anos, quanto a TEPCO, tinham como obrigação proteger a população e eles falharam com a sociedade. Vale ressaltar aqui que essa mesma empresa passou por problemas no início dos anos 2000, após um escândalo de falsificação de dados. Por isso, muitos reatores que eram de sua responsabilidade foram desativados temporariamente para uma averiguação. Entre eles, estava o de Fukushima. O relatório feito por 10 especialistas afirma que as instituições responsáveis por regulamentar a utilização com segurança da energia nuclear falharam.
O resultado da investigação não aponta especificamente para uma pessoa, mas para um conjunto de regras, tomadas de decisão e desorganização que, na visão dos investigadores, era inaceitável. No documento, ainda são apontadas decisões que foram erroneamente adiadas ou tomadas por conveniência. Uma forte crítica caiu sobre a TEPCO por conta das declarações dadas pela empresa, que afirmava que era impossível prever tal desastre. Os investigadores afirmaram que as declarações se assemelhavam a desculpas infundadas e que, mesmo no momento do acidente, nenhuma medida de segurança foi tomada de forma totalmente correta. Este relatório foi muito importante para que se pudesse encontrar os erros cometidos e punir os culpados. Também serviu como base para a justiça japonesa saber quem iria pagar pelos prejuízos às vítimas da tragédia. Em 2019, por exemplo, o governo e a TEPCO foram condenados por uma corte em Yokohama a pagarem 419,6 milhões de ienes, cerca de 14,7 milhões de reais, destinados a 152 moradores da região. Em abril de 2013, quando se pensava que a situação estava controlada, foi detectado um novo vazamento de água radioativa que se infiltrou no solo e também chegou a parar no oceano. As tensões voltaram a aumentar. Com o passar dos anos, os problemas foram diminuindo, mas de vez em quando vem surgindo questionamentos sobre a atuação da TEPCO e a transparência do governo sobre o assunto. E agora? Como está a vida dos japoneses que viviam ou ainda vivem próximos da usina? No dia exato em que se fez 8 anos da tragédia, em Tóquio, o governo japonês organizou uma homenagem nacional às vítimas do terremoto. O então imperador Akihito e outros representantes da Casa Imperial Japonesa estiveram presentes na cerimônia. Além deles, estava o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e demais autoridades locais. No mesmo dia, o Greenpeace publicou em seu site um artigo no qual se afirma que o governo japonês está enganando a comunidade internacional e sua própria população em relação ao estado real da central nuclear. O artigo ainda aponta para um relatório feito pela ONG, que diz que o governo erroneamente permitiu que parte da população que morava perto de Fukushima voltasse para suas casas. De acordo com o Greenpeace, os níveis de radiação ainda seriam prejudiciais à saúde. Segundo a ONG, isso seria um forte atentado aos direitos humanos de crianças, homens e mulheres. Os níveis de radiação variariam entre 5 a 100 vezes mais do que o recomendado. A estimativa do Greenpeace é a de que, só no próximo século, seria possível voltar com segurança ao local. Além disso, o relatório aponta para a falta de condições ideais dos trabalhadores, que fazem parte das equipes de contaminação que trabalham incessantemente na região da usina. Financeiramente, apesar dos prejuízos, a economia japonesa se recuperou do baque. O mercado de seguros de imóveis aumentou muito. A parte ambiental ainda está em choque. O desastre foi tão grande que foram captados níveis de radiação na costa oeste dos Estados Unidos. Outras mudanças foram vistas, como, por exemplo, o fato de que agora a maioria das pessoas tem kits de sobrevivência básica em casa. Nesses kits há água, comida e medicamentos. O Ministério da Educação passou a permitir que, em todas as escolas, as crianças possam levar celulares. A ideia é a criança poder ligar para dizer como e onde está em caso de emergência. Uma parcela que foi muito afetada durante o acidente e que ainda hoje luta para, de alguma forma, ter de volta a confiança dos seus clientes são os pescadores. Por causa do acidente, houve vazamento de radiação no oceano da região. Consequentemente, animais marinhos foram afetados. E como se deve imaginar, nenhuma pessoa em sã consciência gostaria de se alimentar de algo contaminado. Países como a Coreia do Sul proibiram a compra de pescados da região. A Federação de Associações Cooperativas de Pescadores da Prefeitura de Fukushima divulgou um balanço sobre a quantidade de animais marinhos. A queda foi drástica.
Em comparação com os anos antes do acidente, a pesca em 2018 foi de apenas 15% do que era retirado, justamente pelo medo dos consumidores. Atualmente, a empresa responsável por gerir a usina passa por um problema complexo. Quando houve o acidente, se criou mais ou menos 1 milhão de toneladas de água contaminada. Essa água está armazenada em 1.000 tanques especiais. De alguma maneira, é necessário que ela seja descontaminada até que seja seguro devolvê-la para a natureza. Só que o sistema de purificação anunciado pela TEPCO não conseguiu eliminar de forma satisfatória a radiação da água. Ou seja, ela continua sendo um risco para as pessoas e para a natureza. A ideia agora é fazer uma nova limpeza, anunciada oficialmente pela empresa como um reprocessamento. O problema é que isso tudo levará aproximadamente 2 anos e gastará uma fortuna. Só em 2011, ano do acidente, a empresa fechou o balanço no negativo com um prejuízo de 15,7 bilhões de dólares. Para piorar a situação, alguns especialistas vêm apontando sistematicamente que os tanques nos quais a água está armazenada não estão preparados para o caso de acontecer um novo terremoto. Especialistas preveem que rachaduras ocorreriam e, assim, provocariam a liberação da água contaminada. Depois do acidente em Fukushima, o governo japonês decidiu desativar 50 reatores nucleares espalhados pelo país e investir em outras fontes. Uma dessas fontes é a solar. Em 2013, foi inaugurada a Kagoshima Nanatsujima Mega Solar Power Plant, a maior usina de energia solar do país. Essa usina é uma ilha artificial que possui 290 mil painéis com uma área de aproximadamente 1,2 milhão de metros quadrados. Ela tem a capacidade para abastecer 22 mil residências. Por outro lado, ao desativar todos esses reatores, o Japão precisou importar combustíveis fósseis de outros países. Além de passar a poluir a atmosfera, esse fator fez com que o Japão passasse a gastar mais dinheiro para produzir energia elétrica. Isso fez com que a discussão a respeito da energia nuclear voltasse à pauta não só do governo, como também da sociedade japonesa. A ideia é voltar a utilizar a energia nuclear aos poucos, mas com novos aparatos de segurança e uma vigilância e controle mais rigorosos. A situação atual da usina não é totalmente conhecida. Se sabe que a usina vem enfrentando problemas com os tanques de água contaminada e que a radiação diminuiu, mas ainda é perigosa. Outras informações são um pouco difusas e incompletas. Uma das ideias do governo japonês é que, com exceção da central nuclear e de áreas muito próximas, toda a região da prefeitura de Fukushima esteja em boas condições para as Olimpíadas de Tóquio em 2020. Isso serviria como uma espécie de propaganda para o governo japonês. O fato é que Fukushima ainda será alvo de especulações e notícias por muito tempo. O que se espera é que acidentes nucleares como este possam ser evitados e que, caso ocorram, tenham melhores respostas e ações por parte dos responsáveis e autoridades. A energia nuclear é, sem dúvidas, um avanço ímpar da humanidade, mas requer muita cautela, planejamento e, principalmente, responsabilidade para se poder usufruir dessa tecnologia. Por hoje, é só.